Você e sua família são um ramo muito maior da árvore familiar no FamilySearch.org. Isso significa que você, eu e todos os outros que acessam a árvore genealógica compartilham antepassados com 10 ou 100 ou até 10 milhares de outros descendentes. Aqui estão algumas dicas simples para ajudar-nos a trabalhar juntos para descobrir nossos antepassados. Primeiro, compartilhe. Aproveite o que as outras pessoas já contribuíram e acrescente o que você sabe. Quando você adiciona o que sabe nesta árvore, as informações ficam disponíveis para seus familiares vivos e futuros descendentes. Compartilhar informações vai economizar tempo e tornar a pesquisa mais produtiva. Segundo, deixe indicações de seu trabalho. Estabeleça confiança provendo informações bem documentadas. Quando outros podem ver e confiar em seus documentos, podem gastar seus esforços em outros trabalhos necessários. Terceiro, comunique-se respeitosamente uns com os outros. Veja os nomes dos que contribuíram com informações sobre o seu antepassado e escreva um e-mail para eles se você tiver uma pergunta. Responder rapidamente e com bondade irá acelerar e equilibrar o progresso da obra. Quarto, corrija informações cuidadosamente. Seja amável. Sua pesquisa pode dissipar alguns mitos familiares, como ser um descendente direto de uma pessoa famosa da história. Pode ser que ainda haja uma conexão, mas não da maneira que você pode ter pensado. Ao corrigir esses erros, teremos as informações precisas, necessárias para descobrir e valorizar nossos antepassados. Quinto, coordene com outras pessoas. Informe as pessoas sobre o que está pesquisando. Por exemplo, diga-lhes que você está indo para a Itália para pesquisar a linha do seu bisavô. Divida o trabalho. Use as discussões, e-mail ou telefone. Não duplique o trabalho que outros estão fazendo. Podemos realizar muito mais quando trabalhamos bem em equipe. E há muito ainda a ser feito. Sexto, obtenha permissão para realizar as ordenanças. Para quem nasceu durante os últimos 110 anos, pense no cônjuge vivo, nos filhos, pais ou irmãos. Ao esperar 110 anos do nascimento de uma pessoa, estamos respeitando os sentimentos de familiares diretos. Se você não tem permissão, por favor, aguarde. Sétimo, faça prontamente as ordenanças que você reservou. Não faça seus antepassados esperar por anos até você ir ao templo. Deixe seus primos fazerem algumas das ordenanças. Enquanto não fizermos as ordenanças, nosso trabalho não está completo e nossos antepassados continuam esperando. Trabalhar juntos é um presente para nossos ancestrais, aqueles que já conhecemos e aqueles que ainda precisamos encontrar. Há muito trabalho para ser compartilhado. Os principais acontecimentos da vida de seus antepassados foram provavelmente registrados e preservados em papel por centenas de anos. Estes registros podem estar escondidos em arquivos do governo ou porões da igreja. O Family Search e seus antecessores têm trabalhado desde 1894 a fim de preservar esses registros históricos para que pessoas como você possam descobrir a história de sua família. Com esse intuito, o Family Search armazena um exemplar fotografado desses registros em um lugar seguro, onde os efeitos do tempo não danificam os registros. Bilhões de registros estão armazenados atualmente em microfilmes, e agora o Family Search o faz no formato digital. Milhões de imagens desses registros estão agora publicados online para todos acessarem livremente.
Fotos são ótimas, mas para serem realmente úteis, as informações dessas imagens precisam ser acessíveis pelo computador. Isso é feito por um processo chamado indexação, e é algo que os computadores não podem fazer. Felizmente, centenas de milhares de voluntários, jovens e idosos já estão ajudando. Em poucos minutos de cada vez, eles leem as imagens digitais e digitam as informações que vêm. O Family Search salva essas informações em um banco de dados online que pode ser pesquisado no familysearch.org. Agora, milhões de pessoas podem encontrar seus antepassados facilmente graças aos esforços de pessoas como você. Isso é ótimo, mas sabe de uma coisa? As imagens digitais estão se amontoando mais rapidamente do que os indexadores podem processar. Mais ajudantes são necessários agora. Com a sua ajuda e de seus familiares e amigos, a tarefa monumental de tornar registros históricos disponíveis online será realizada. Você quer ajudar? Você pode! Torne-se hoje um indexador voluntário online. Sempre tudo a gente está fazendo junto, né? A gente gosta de estar junto em família. Gostamos de ir para o cinema, nós gostamos de ir para a parte da praia, né? Gostamos de andar de patins, viajar juntos. A gente gosta de estar na cozinha juntos, de fazer lanche juntos, né? De preparar algumas comidas. A minha esposa inventou um prato que é a bracciola. No final acabou que a gente ficou mais próximo, que a gente ficou mais junto. A pintura foi literalmente um acidente na minha vida, né? Eu fiquei 5 meses de molho em casa por conta de uma lesão no joelho. E aí, por não ter muito o que fazer, resolvi pegar um quadro para começar a dar umas pinceladas. Um dos quadros que eu fiz foi eu e minha esposa. E dá uma alegria também no lar, né? Porque volta para a família. Quando começou a fazer, era apenas eu fazendo indexação. E aí todo mundo da família começou a gostar. Então era um computador para 5 ficar dividindo, né? E aí a coisa foi andando de tal jeito que em pouco tempo nós tínhamos em casa um computador para todo mundo. E aí todo mundo começou a fazer indexação. E aí era legal porque um perguntava para o outro, e que letra é essa? E que nome é esse? Então é interessante a gente ver aquela experiência que a gente passava junto e fortalecia também a família. Fazendo esse trabalho, eles se sentem mais úteis. Eles estão empregando o tempo dele em coisas úteis, em vez de estar desperdiçando o tempo com coisas que eles não vão ver o retorno disso. Só quem faz é que pode falar. Sou Fernando Mota, tenho 42 anos, sou brasileiro, sou marido, pai de 3 filhos, sou administrador de empresas e eu amo a indexação.
Boa noite, irmãos. É um prazer, né, e um privilégio estar com vocês nessa noite maravilhosa. Acho que esse devocional, né, de Templo e História da Família é um marco na nossa estaca. Né, como consultor de História da Família da estaca, né, para quem não me conhece, meu nome é Frank, e faz 4 anos, né, que eu fui chamado como consultor de História da Família da estaca. E essa é a nossa primeira atividade oficial, e eu estou muito feliz, né, pelo que os irmãos puderam fazer e pela ajuda que eles realmente nos deram nesse momento. Tá? Eu espero que durante essa noite vocês possam realmente se divertir, aprender e serem tocados pelo Espírito de Elias. Nós vamos ter a oração inicial, realizada pela irmã Laureci. A irmã Laureci é presidente da Socorro da Estaca e ela é membro da ala Casa Forte. Logo em seguida, nós teremos uma belíssima apresentação da família da irmã Carol, juntamente com seu esposo, o irmão Alain, e seus filhos. Eles são membros da ala Casa Amarela. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de podermos participar de uma atividade e aprender mais sobre a história da família. Queremos te agradecer pela restauração de todas as chaves do Evangelho, pela restauração do poder selador. Te agradecemos também pelo Family Search, pela tecnologia que nos ajuda a encontrar os dados de nossos antepassados. Nós te rogamos que o Senhor nos abençoe com a boa atividade e também nos ajude a renovar em nós o desejo de coligar Israel dos 2 lados do véu. E essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estou aqui realmente maravilhado, né? Essa família realmente deu o melhor de si e eu acredito que vocês tenham sentido um espírito maravilhoso. Eu, particularmente, estou muito emocionado, né, por essa família que dedicou um pouquinho do seu tempo, né? A irmã Carol, que é médica, e com aquela correria, ela então se dispôs, juntamente com seu esposo e seus filhos, a dedicar esse tempinho para nós nesse devocional. Eu fico muito feliz pela família ter participado conosco, tá bom? Eu quero que vocês realmente entendam que esse não é um devocional onde as pessoas vão aprender a gerar cartões, onde as pessoas vão saber sobre a árvore familiar. É um devocional onde vocês vão realmente entender o propósito maravilhoso, né, da história da família.
E aí, continuando, né, nessa noite maravilhosa, nós vamos ter então agora o discurso da irmã Josiane. A irmã Josiane é membro, né, da ala Beberibe, tá certo? E vai compartilhar, né, as bênçãos da história da família. E em seguida a irmã Luciana. A irmã Luciana vai contar o seu testemunho, vai compartilhar seu testemunho conosco, né, desse maravilhoso trabalho, né, que ela tem realizado no Family Search. Tá? E ela é membro da La Casa Forte, tá bom? E logo em seguida, eu então terei o privilégio de compartilhar com vocês algumas experiências desse trabalho maravilhoso. Imagine nós em um espaço confinado e só alguém pelo lado de fora que pode nos ajudar, né? Então é assim que as pessoas do outro lado do véu, elas se sentem, né? Presas em um lugar onde elas não podem fazer muitas coisas, e as pessoas que estão aqui do lado de fora é quem pode fazer a diferença para elas, né? O Elder Dali G. Relung, em abril de 2018, ele deu um discurso falando sobre o trabalho do templo e história da família, né? E ele estava falando sobre as bênçãos que nós recebemos por fazer esse trabalho, né? Ele falou assim, né? Nós somos um elo de geração e somos abençoados por fazer esse trabalho, né? Então ele falou algumas bênçãos que nós recebemos por fazer isso. E ele disse assim: mais entendimento a respeito do Salvador e do seu sacrifício. E falou também que a gente teria mais a influência do Espírito para receber orientação para as nossas próprias vidas, né? Nós também teríamos mais fé em Jesus Cristo e mais capacidade de aprender e se arrepender das coisas que nós fizemos de errado. Em uma visão, né, clara de como é o outro lado, para onde nós iremos. Então, ele falou também que quando nós fazemos esse trabalho, nós temos mais amor e gratidão pelos nossos antepassados e pelos nossos parentes vivos, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que nós vivemos em família e às vezes é complicado, porque nós temos muitos defeitos, nossos familiares também, né? E às vezes é difícil conviver com isso. Mas a gente sabe que se nós fizermos um trabalho de história da família, nós vamos ter mais paciência com essas pessoas que são os nossos parentes, sabendo também que um dia, quando a gente for embora dessa vida, né, nós vamos ter a oportunidade também de nos aperfeiçoar para se tornar uma pessoa melhor. E vamos estar do outro lado juntos. Então precisamos viver aqui como família, né? Então eu sei que não é fácil fazer o trabalho de história da família. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu recebi essa designação para falar hoje um pouquinho sobre a história da família. E por incrível que pareça, aconteceram algumas coisas difíceis. Eu fiquei doente, né? Peguei essa chikungunya que tem por aí. E eu fiquei com íris e pele nas duas pernas. E eu fiquei pensando o que eu vou fazer porque eu tenho essa designação e eu não poderia faltar. E eu fui para o médico, ele passou vários remédios e o remédio não fazia efeito. Então, uns dias atrás, eu comecei a orar ao Senhor e pedi a Ele que me ajudasse, porque eu precisava cumprir com a minha designação. E o remédio é tão complicado que ele não me deixava dormir. E já fazia dias que eu não dormia. E eu fui e falei para Franklin, né? Pode confirmar que eu estarei lá para fazer minha designação. Mas eu não sabia se eu viria, porque eu estava com um problema meio complicado. Então, o que eu fiz? Eu orei ao Senhor e pedi a Ele: Senhor, por favor, me ajude. Se o Senhor quer que eu vá e faça o que foi me designado, por favor, me ajude. E uma das coisas que eu quero é que eu possa dormir, porque eu preciso acordar bem para poder não misturar as coisas na minha cabeça. E, por um milagre, eu dormi de ontem para hoje. Eu estava dizendo a meu filho, eu até sonhei, porque já fazia dias que eu não dormia, porque o remédio que eu tomo não me deixava dormir. Então, certa vez, o presidente Nelson ele falou que quando nós trabalhamos nesse trabalho de história da família,
ele nos cura de certas coisas, né? Então, eu sei que esse é um trabalho sagrado e que nós somos um elo entre a geração que está lá do outro lado e nós aqui. E que para que as coisas possam dar certo para nós e para eles, precisamos fazer esse trabalho nessa vida. E o presidente Nelson, em abril de 2018, ele falou assim: a construção de templo pode não mudar sua vida, mas o tempo que vocês despenderão no templo certamente mudará, né? E ele deixou uma bênção para nós, o presidente Nelson. Ele disse assim: eu os abençoo para que identifiquem o que podem deixar de lado a fim de passarem mais tempo no templo. É maravilhoso saber que Deus, Jesus Cristo, ele tem um plano para as nossas vidas. E é maravilhoso saber que nós fazemos parte desse plano. Eu sei que nós somos os salvadores de Sião quando fazemos a história da família. Que eu sei que as pessoas, nossa família, nossos amigos que estão do outro lado do véu estão esperando que nós possamos fazer a nossa parte para tirarem ele dessa situação difícil, onde eles aqui talvez não tiveram oportunidade de ouvir sobre esse evangelho. Eu presto meu testemunho de que eu sei que essas coisas são verdadeiras, que Deus ele nos ama. Que se nós queremos milagres na nossa vida, que possamos fazer a história da família, porque as coisas vão mudar de verdade. Eu sou um testemunho disso. Que Deus ele me ajudou para que eu pudesse estar aqui, para cumprir com a minha designação. E eu amo meu Salvador, porque ele deu sua vida por nós e ele quer que nós possamos um dia voltar à presença dele e que possamos voltar junto em família. É para isso que nós viemos nessa terra, para sermos testados, para sermos provados, para vivermos em família, para um dia vivermos em família na presença de Deus. E eu presto meu testemunho dessas coisas e eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. A história da família, a gente conhece nossos antepassados e conhece o nosso presente através de tudo que eles fizeram. O que foram escolhido lá atrás, podemos ver aplicado na nossa vida. A gente tem vários exemplos em casa de uma vez onde eu não conhecia esse antepassado, era um senhor, e eu tive um sonho onde ele vinha até mim, todo com a roupa do templo, e eu não sabia quem era. Então eu acordei minha mãe às 3 horas da manhã e perguntei para ela, descrevi, e ela disse para mim assim: não tem como você conhecer ele, porque ele morreu antes de você estar aqui. Então, na hora, eu fiquei sem ter uma reação, sem saber nem o que dizer. E a gente pôde vincular ele às ordenanças do templo. E hoje ele está batizado, confirmado e tem toda a sua parte que nos cabe dentro da nossa família. Então eu estou muito feliz por poder compartilhar essas experiências e dizer que sim, é muito importante que a gente possa reunir nossos antepassados, porque eles são a nossa linhagem, eles são parte de nós. As histórias dele nos trazem conforto e nos trazem experiências para que a gente não precise errar o que eles erram. Por que é importante a gente trazer nossa família e contar histórias? Lá na pré-existência, a gente também era família. Aqui, a gente é família. E quando a gente voltar, a gente vai continuar sendo família. Deus, ele nos permite criar conexões e permite que possamos ter essas conexões eternas. Então, eu quero prestar meu testemunho de que se cada um de nós pudermos nos esforçar, todo dia um pouquinho, vamos estar com nossas famílias na eternidade. E eu presto meu testemunho de que é válido. É um trabalho árduo, não é fácil, mas é bastante divertido e bastante gratificante. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, boa noite. Agora é minha vez, né? Espero que vocês não fiquem enjoados da minha cara, tá certo? Ao longo dessa noite toda. Mas talvez vocês estejam se perguntando por que Frank está com uma lata de milho, né? Aqui na mão, tá certo? Eu não vou dar aula de culinária, pode ficar tranquilos, tá certo? Mas essa lata de milho, né? E também não é comercial, tem tudo a ver com o nosso trabalho de Templo História da Família, tá certo? Então é o seguinte, certo dia dando aula num seminário, né?
eu me deparei com essa ideia, né, de pegar uma lata de milho, tá? Essa lata de milho, ela serve de proteção, né? Ela é uma lata selada, tá? Claro, mesmo que os milhos estejam protegidos, a gente precisa tomar todo o cuidado para que eles realmente não pereçam, né? E fiquem bem cuidados e protegidos aqui dentro, tá certo? Então, não é recomendado, né, você comprar nenhuma lata que esteja amassada, né, para que as substâncias não entrem em contato com o alimento. Então, ela precisa estar intacta. E, claro, né, você precisa ver a data de validade dessa lata, tá certo? Então, mas o que é uma lata de milho tem a ver com a história da família? Tem tudo a ver, né? Aqui nós temos milhos, mas eles estão protegidos, né, eles estão selados, eles estão abrigados e seguros, né? E quando eu penso em selamento, eu penso em segurança, proteção, tá certo? Das investidas do inimigo. Então, quando falamos de selamento, falamos de segurança, tá certo? E é o que eu tenho dito a vocês ao longo dessa noite. Não é uma reunião de treinamento, não é como fazer a quarta geração da árvore familiar, não é como imprimir cartões, nada disso, tá certo? É trazer vocês para esse mundo tão especial que é a história da família, tá bom? No meu discurso, né, anterior que eu fiz na conferência da Estaca, eu falei que a história da família também é um ato de serviço, tá certo? A gente encontra em Doutrina e Convênios 42:29 que diz: se me amares, servir-me-ás e guardarás todos os meus mandamentos. Lembram disso? Né? Eu falei sobre isso, né? E eu então disse: servimos quando dedicamos a reservar um pouco do nosso tempo para fazer indexação, gerar cartões de ordenanças, alimentar nossa árvore familiar e salvar nossas recordações, e amamos quando entendemos que a salvação daqueles que são nossos entes queridos está em nossas mãos. E a história da família, ela também é segurança, é proteção. E eu faço questão de que vocês lembrem da lata do milho, tá? Está aqui protegida, selada, abrigada do calor, do frio, do vento, da tempestade, qualquer coisa que danifique esse produto. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa cuidar e seguir todas as recomendações, né, para que a lata, então, fique segura, tá certo? E é assim com as ordenanças do templo. Nós que passamos pelo templo precisamos estar em segurança, tá? O elder Dale G. Ryland, ele diz o seguinte: vocês encontrarão não apenas proteção contra as tentações e males deste mundo, mas também encontrarão poder pessoal, o poder de mudar, o poder de arrepender-se, o poder de aprender, o poder de ser santificado e o poder de voltar o coração de sua família e curar o que precisa de cura. E falando de cura, eu quero compartilhar com vocês, tá certo, a respeito de uma história de amor, tá? Mas antes de contar essa história, eu vou dar algumas dicas para que vocês possam entender melhor sobre uma história de amor, né, de dois irmãos, tá? Da irmã Raquel e do irmão Alcemir, eles são da Macaxeira. Então a amiga deles, Elvira, sugeriu colocar a história deles de amor, né, numa liarrona. E a irmã Raquel até então ela não tinha feito essa escrita dessa história porque ela tinha saudade e sentia falta do esposo, tá certo? E essa história de amor começou em 2015, né, quando ambos se conheceram através da cunhada da irmã Raquel e começaram a namorar. Na época ele não era membro da igreja, mas insinuou que o nome dela mudaria para Araújo juntamente com o dele, né? Ele chegou a frequentar uma conferência da Estaca, o Instituto, mas o próprio disse a ela que não se comprometeria, tá certo? Né? Estar na igreja todo domingo, no Instituto e assim por diante. Então ela disse: eu posso até namorar você, beijar muito você, mas um compromisso sério com noivado e casamento eu não posso ter, pois eu quero alguém que me leve ao templo. A irmã Raquel, assim que soube que as famílias poderiam ser eternas, fez disso sua meta mais desejável. Bem, eu fiquei muito animada, né, quando ele resolveu então ir para a igreja. Tinha ido para a conferência da Estaca e também foi numa reunião na capela. Então eu já fiquei muito animada, eu fiz ele vai ficar indo. Até que eu perguntei um dia a ele, no sábado: amanhã você vai para a igreja?
E daí ele disse, não vou não. Eu fiz, como não vai? Ele fez, não, eu não me comprometi a ficar indo para a igreja. Eu fiz, tá certo, tudo bem. Eu posso até namorar com você, né? Beijar muito você. Mas um compromisso sério, eu não posso assumir, né? Não posso ter com você. Pois eu quero alguém que me leve ao templo. E ele disse que, não, nós nos casaremos no templo. Eu fiz, sim, mas para casar no templo tem que ser membro da igreja. Para ser membro da igreja tem que frequentar a igreja. Então, você disse agora que não fez nenhum compromisso comigo. Então, assim, você pensa, né, e tudo bem. Me diz o que é que você resolve. Mas já sabe que eu não posso assumir nenhum compromisso com você. Agora, eu vou esperar para ver o que é que você decide. Aí tá, nesse dia eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele tava no padrão domingueiro. Então quando eu acordei, tá, esse senhor tá certo. Tudo bem. E ele disse que sonhou comigo também. Aí eu fiz, então tá dizendo, tudo, vamos, tá bom. Eu vou pra igreja. E daí quando eu voltei da igreja, ele foi na minha casa e disse que tinha saído com a mãe dele, tinha ido ajudar ela a fazer compras, porque era ele quem ajudava. Eu fiz, tudo bem, pode deixar. Então eu disse pra ele, né, que eu sempre quis me casar no templo. Eu sempre quis uma família eterna. E depois que eu conheci o Evangelho, que eu soube que as famílias poderiam ser eternas, eu quis para minha vida. Queria isso, porque desde criança eu pensava como seria, né, minha família. Ia ter filhos, ia ter um marido e ficaria sozinha na eternidade, mais ou menos assim, todo mundo irmão. Não, eu queria uma família. E quando eu soube disso, eu quis isso pra minha vida. Então, Alcemir, ele exerceu muita fé. Ele, pelas escolhas dele, né, ele foi batizado e ele serviu a missão. Ele foi além, ele serviu a missão de tempo integral e eu também. E isso foi no período de 2016 a 2018. Mas ele voltou 6 meses antes, tá, de terminar, porque ele foi diagnosticado com pâncreas. Tinha parado, então ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2 devido a esse pâncreas dele que havia parado. E ele chegou em casa um mês antes de mim, mas já falava, nossa, quando você chegar, a gente tem uma casa, que a minha avó deu uma casa pra gente morar. Fiz, então tá bom, já, né, ajuda mais. Melhor ainda, mas a gente não tem emprego. Não, a gente casa assim mesmo, a gente vai na fé. E nós nos casamos no dia 11 de agosto de 2018, com muita fé. Depois, quem quiser eu posso contar como foi. Mas casamos com muita fé. E com 15 dias de casado, ele teve uma tosse muito forte, assim, que veio já um pouco mais forte do que ele já vinha apresentando, só que acompanhada de febre. E então a gente procurou uma assistência, que ele disse, não, eu quero procurar um médico, porque eu tô tendo febre e tô com essa tosse que fica me incomodando. E quando procuramos a UPA de Nova Descoberta, fizeram um raio-x e não tinha nada. Aí tomou antialérgico e antitérmico para casa. Mas ele começou a piorar, a ficar com mais tosse, mais intensa, com febre, dessa vez já ficava mais cansado, já não queria mais estar saindo tanto de casa. E quando foi em setembro, nós procuramos de novo uma assistência agora no Barros Lima. E no Barros Lima foi diagnosticada uma infecção respiratória. E passou um tratamento para ele, né, alguns antibióticos. E daí ele, muito teimoso, ele não tomou como deveria, mas porque já estava se sentindo melhor. Aí tudo bem. Quando passou assim mais 15 dias, ele começou a ficar de novo piorzinho. E começo de outubro, a gente procurou de novo outra assistência, que agora foi a UPA da Caxangá, porque a gente não conseguia marcar médicos. E ele tinha endocrinologista marcado, então deixou para ir no endocrinologista. E lá na UPA da Caxangá foi dito que ele tinha que procurar um pneumologista para ver o que era isso que ele estava sentindo, uma vez que ele sentia como se o pulmão dele estivesse minando água. Aí mandou ele para casa, procurando um pneumologista e antialérgico também e antitérmico. Tudo bem. E para as dores que ele sentia no corpo, passaram também uma medicação. E ele foi na endocrinologista uma semana depois, porque estava agendado, e ela disse que era psicológico, que o
que ele vinha apresentando, né? Porque teve uma mudança na rotina dele, até por causa da diabetes. Esse que era tudo psicológico. Que psicológico foi esse? Que ele continuava a ficar cada vez mais cansado, cada vez mais, sabe? Mas ele se animava, tentava se animar, mas o cansaço ainda fazia presente, já não saía de casa tanto. E numa conversa, um mês depois que a gente casou, numa conversa, nessas nossas procuras de médico, a avó dele tinha dito, né? Cuidado, que o pai vai morrer com essa tosse. E vai deixar uma viúva fresca. E daí ele disse, tem problema não, ela pode até arrumar outra pessoa. Mas no último dia, quem vai chamar ela sou eu. Eu paro de história, que história é essa de vocês? Conversa mais feia. E tá. Quando foi na última semana de outubro, ele passou muito mal à noite. Ele teve uma noite difícil e ele me acordou, dizendo que não estava sentindo bem e que precisava de assistência médica. Então a gente esperou amanhecer, procurou uma assistência médica. Aí depois ele relutou até que ele decidiu ir, na verdade. E nós fomos. E quando chegou lá, ele já foi indo para a sala vermelha. E nessa sala vermelha ele não podia mais ficar sem um oxigênio. Então por isso que ele ficou lá esperando uma transferência para um hospital tricentenário. E ele foi transferido para o hospital tricentenário um dia depois. E quando ele ficou lá internado, não pode ficar ninguém com ele, eu voltei para casa. E quando foi numa terça-feira, eu estava me organizando justamente para ir lá no outro dia e ver uma escritura na minha mente que dizia assim: quem perder sua vida por amor a mim, achará. E eu falei, Senhor, tudo bem. Sei que nós fizemos o melhor que nós podíamos, né? E eu continuei orando, pedindo oração por ele, para que ele pudesse se recuperar e que fosse feita a vontade de Deus. Então, quando foi no sábado à noite, de manhã, ligaram para mim do hospital e me chamaram lá. E até hoje eu não sei explicar como é a sensação, tá? Foi uma das... acho que é a pior notícia que eu já recebi na vida. Existem muitas coisas difíceis, mas essa foi a mais. E foi dito que ele não tinha resistido, tinha passado muito mal a noite, não tinha resistido e veio a óbito. É inimaginável essa situação, sabe? A gente tinha acabado de casar. Muitos planos, muito amor que a gente estava descobrindo, mas a única coisa que eu consegui pensar foi que nós tínhamos feito as ordenanças do templo e que eu tinha um companheiro para toda a eternidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a viver um piloto automático, sabe? Eu me lembrei de todas as ordenanças que nós vivemos e que o Senhor o mandou para casa para cumprir os convênios que precisava e chamou ele para terminar a missão dele, porque ele passou 6 meses em casa. Foi 6 meses que ele voltou antes da missão. E eu só pensava nisso. Eu não pensava em outra coisa, a não ser... somos pessoas investidas do poder de Deus na casa santa dele. E foi assim que eu vivi no piloto automático por um ano. Até que depois as coisas foram melhorando, né? Mas ainda dá muita saudade, ainda dá muito amor. E toda vez que eu vou no templo, eu lembro da gente. E o único dia que nós passamos juntos no templo foi o dia do nosso casamento. Então, pra mim, ele é muito especial, sabe? O templo, porque ele tem todas as ordenanças que nós precisamos para estar com quem amamos. E eu sou muito grata a Deus por isso, por ter um evangelho que me permite, sabe, ter uma família para toda a eternidade. E é isso que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Essas são as palavras da irmã Raquel, né? E esse depoimento dela me comoveu muito. Eu fiz questão de ressaltar, né? Faço questão de ressaltar algo bem interessante que ela fala no discurso dela. Aliás, na história de amor, né, deles dois.
tá certo? Então, quando ela diz, né, que as coisas, ela começou a viver no piloto automático e ela começou a fazer as coisas que tinha que fazer, porque senão ela parava, foi o que mais me tocou, né? Então, em meio a tantas tribulações e dificuldades, nós precisamos realmente continuar. A vida da irmã Raquel, acredito eu, não tem sido realmente fácil, tá certo? É um desafio, agora como viúva, jovem, tá? Eu dedico esse devocional, né, da história da família a ela e essa sua história maravilhosa de fé, dedicação, perseverança, coragem, né, porque muitos e muitas, infelizmente, num momento como esse, desistiriam facilmente. Mas ela, acreditando, né, tendo fé na expiação do Salvador, continuou perseverando. E hoje, realmente, ela pode, com seu exemplo, contagiar outras pessoas, né, com essa história de vida maravilhosa que é digna de uma Liahona. Eu espero que, irmã Raquel, que você esteja nos vendo, né, por favor, realmente coloque essa história na Liahona, para que nós todos possamos realmente guardar no coração e eternizar esse momento tão especial. E essas palavras eu compartilho com vocês, o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, infelizmente estamos chegando ao final dessa noite maravilhosa. Eu quero agradecer imensamente a irmã Josiane, né, pelo seu doce espírito, né, a irmã Luciana, né, por essa questão tão particular, né, de ser tocada pelo espírito de Elias, ainda assim sendo tão jovem, né. Eu sou muito grato a essas irmãs que puderam compartilhar um pouco dos seus testemunhos, tá certo? Então, estamos chegando ao final da nossa devocional. E o irmão Pedro, né, Antônio Pedro, que é o líder de História da Família da área, vai então compartilhar os momentos finais desse devocional maravilhoso, tá certo? Logo em seguida, nós vamos ter uma belíssima apresentação, né, do irmão Edson, que é maestro, e ele é da ala Beberibe. E logo em seguida, nós teremos uma oração final oferecida pelo irmão Antônio, que é da ala Vasco. E antecedendo o discurso do irmão Pedro, eu gostaria de alertar vocês que vocês vão ver um vídeo, tá certo? Antes do discurso dele, de um presidente de estaca que foi pego com calças curtas, tá certo? E envolve, claro, a história da família. Então, é por isso que a gente precisa estar preparado no momento que a gente menos espera. Então, vocês não perdem por esperar ao ver esse vídeo que introduz, né, o discurso do irmão Pedro, tá bom? Me lembro de uma experiência que mudou minha visão como presidente da estaca. Pedimos à área um treinamento. O irmão que dava o treinamento me perguntou se poderia usar minha conta SUD. Quando abriu a conta, não tinha nada lá, só meu nome, o de minha esposa e, nessa época, 2 de meus 4 filhos. E uma das irmãs que estava lá se virou para mim e disse: "Presidente, o que houve? Você é meu líder, meu exemplo." E fiquei envergonhado. Quando cheguei em casa, comecei a organizar tudo. Comecei a aprender sobre o assunto e a ter experiências espirituais. Porque agora eu busco meus antepassados, sou um homem melhor. Com certeza, um líder melhor, um pai melhor e um marido melhor. Eles me salvaram. Meu coração se voltou para eles. Esta obra é verdadeira. Se você ainda não teve essa experiência, não vai entender do que estou falando. É algo real. A alegria que recebi por poder reuni-los, senti-los e vê-los no templo sagrado é indescritível. Esse sentimento só aumentou. Ao agir como Salvador, senti que eu estava sendo salvo. Se você quer iniciar uma reação em cadeia na sua estaca, comece com você. A mudança começa em mim. Então, convide outros para que essas pessoas tenham suas próprias experiências. Todos conseguem fazer esse trabalho. Eu consigo, você consegue. Você não precisa de muitos recursos. Precisamos querer. O importante é começar hoje. Querido e amados irmãos da Estaca Casa Amarela, para mim e para minha esposa é uma grande alegria poder estar com cada um de vocês aqui, o casal Souza, consultor de Templo e História da Família Multistaca. É um prazer e uma grande alegria a entrar na casa de cada um de vocês,
para conversarmos e tratarmos de assunto de templo e história da família. Muito obrigado pelo carinho e esse apoio que vocês têm. Obrigado por essa maravilhosa devocional, pelas pessoas que prepararam e organizaram. Muito grato mesmo. O trabalho de templo e história da família é um trabalho que sela e cura. Sendo membro da igreja, temos a responsabilidade devidamente atribuída de buscar nossos antepassados e compilar a história de nossa família. E muito mais do que um passatempo que promovemos, pois as ordenanças de salvação são necessárias a todos os filhos de Deus. Devemos identificar quem são nossos antepassados que faleceram sem receber as ordenanças de salvação. Podemos realizar no templo as ordenanças pelos mortos e nossos antepassados podem escolher aceitar as ordenanças. Também somos incentivados a ajudar um membro da ala e da estaca com os nomes de seus familiares. E realmente emocionante saber que por meio do trabalho de templo e história da família podemos ajudar a redimir os nossos mortos. As bênçãos de cura prometida pelo nosso amado e querido profeta do Senhor. As bênçãos também são extremamente maravilhosas, devido às suas abrangência, especificidade e consequência na mortalidade. Esta longa lista inclui estas bênçãos. Vamos vendo se a gente, na verdade, nós precisamos destas bênçãos. Veja que coisa maravilhosa nós temos aqui para que possamos nos qualificar e prepararmos para podermos fazer esse magnífico trabalho. Se nós trabalharmos como o profeta Nelson falou, que se nós trabalharmos cada vez mais com nossa história de nossa família, vai ampliar o nosso poder de ouvir o Salvador, de escutar o seu espírito e de ter uma família cada vez mais junta e unida e selada. Se trabalharmos um pouco mais, temos um entendimento a respeito do Salvador e de seu sacrifício expiatório. Imagina cada um de nós que trabalharmos e nos esforçarmos cada vez mais com esse magnífico trabalho, podemos ter mais entendimento a respeito do nosso amado Salvador e de seu sacrifício expiatório em nossa vida. Maior influência do Espírito Santo para receber força, orientação para a nossa própria vida. Imagina se nós estamos precisando disso agora. Ele também falou que hoje não temos como sobreviver sem a ajuda do Espírito, sem a orientação do Senhor, sem essa conectividade entre nós e o Salvador para sobrevivermos aqui nesta terra. E ele diz aqui, maior influência do Espírito Santo para receber força e orientação para a nossa própria vida neste mundo que estamos vivendo agora, nessa situação que estamos vivendo agora. Terceiro, mais fé, de modo que a convenção ao Salvador se torne mais profunda e duradoura. É isso que nós vamos receber se nós dermos um pouquinho mais de atenção e trabalhar um pouco mais com a nossa história da família, trabalhar com nossas famílias, essas que estão aqui e as que já foram, com nossas raízes, nossos antepassados e as pessoas também, aqueles nossos descendentes que estão chegando, nossos netos, bisnetos, que muito de cada um de nós temos. Quarto, mais capacidade e motivação para aprender e se arrepender devido a um entendimento de quem somos, de onde viemos e uma visão mais clara de para onde iremos. Imagina se nossa mente ela se dobra e nós começamos a entender cada vez mais a riqueza e o lar eterno que nós teremos ao nos tornarmos Deus e rainha, sacerdote ao Deus Altíssimo, morar diretamente com o Pai Celestial, e esse trabalho vai nos dar mais esse entendimento e nós vamos poder compreender realmente o que vamos fazer, quem nós vamos ser, quem realmente nós somos, e vai nos ajudar cada vez mais a fazer esse trabalho para que possamos alcançar esse mais alto grau de glória. Maior influência refinadora, o quinto, maior influência refinadora, santificadora, moderadora em nossos corações. Veja que bênção, que alegria e é receber essa bênção para cada um de nós. Mas
O sexto, mais alegria por meio de uma capacidade aumentada de sentir o amor do Salvador. Gente, será que um dia como estamos vivendo hoje, numa pandemia dessa, precisamos sentir o abraço, o amor, o carinho, a atenção do Salvador para cada um de nós? Como vamos conseguir isso? De que maneira nós vamos conseguir esse trabalho em nossas vidas? Como realmente nós vamos alcançar esse patamar em nossas vidas? Se nós dedicarmos cada vez mais à nossa própria família, à nossa própria história. Hoje nós não falamos tanto de redimir mortos, mas sim de história da nossa família. Criar novas histórias, cultivar nossas histórias, manter nossas histórias, manter nossas histórias vivas, nossos antepassados vivos, que aqueles que estão esquecidos precisamos relembrar e trazer eles para cada vez mais junto de nós. Mais bênção para a família, independentemente de nossa situação familiar atual, passada, futura, ou das imperfeições de nossa árvore familiar. Não importa como é que esteja a nossa árvore familiar, não importa a perfeição que nossa árvore está, mas se nós nos dedicarmos um pouquinho mais, se nós lutarmos um pouquinho mais, se nós fazermos noite familiar, se nós pegar nossa família, juntar, conversar, tirar um pequeno momentinho da nossa tarde, da nossa manhã, em algum momento de nossa vida, juntar nossa família e começar a trabalhar essas histórias, nós vamos receber muitas bênçãos. Mais amor e gratidão pelos antepassados e pelos parentes que estão vivos, para que não mais sintamos sozinhos. Nós nunca vamos sentir sozinhos se nós trabalharmos com a história de nossa família. Nós vamos estar sempre prontos, dispostos a estar com nossos familiares e poder estar com eles sempre em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos interligados, nós estamos conectados. Eu sei que o Pai Celestial, ele é amoroso, é um Pai Celestial bondoso, ele realmente quer nos ajudar. Esse é um trabalho que realmente tanto sela com nossas vidas, o poder selador, quanto cura nossa alma, cura nossas enfermidades, cura nossas imperfeições, cura as nossas intrigas muitas vezes com nossas famílias, consegue ligar cada vez mais, unir cada vez mais um com o outro em nosso próprio lar. Esse é um trabalho realmente de grande cura. Quer ser curado de qualquer coisa, de qualquer mal desse mundo, ame sua família, cuide de sua família e faça sua história familiar, cultive sua história familiar. Queridos e amados irmãos, vocês vão ouvir ainda nesse discurso, nesse trabalho que eu estou fazendo, o nosso amado profeta. E ele vai falar para cada um de nós. Vocês vão ouvir as bênçãos que ele tem prometido para cada um de nós. Vocês vão ouvir da própria boca dele, a sua voz, o seu carinho que ele tem por nós e as bênçãos que ele vai reivindicar ao Senhor para cada um de nós. Mas nós precisamos ainda dar aquele pulinho, dar aquele trabalho que nós precisamos fazer. É fazer a nossa parte, é não estar disposto a realmente tirar um minutinho de nosso tempo para dedicarmos a nossa família e nossa história familiar. Eu sei que Jesus Cristo vive, ele nos ama, é nosso Salvador. Ele realmente vive, ele quer realmente nos abençoar. Ele quer realmente nos abençoar, mas nós precisamos deixar que o Pai Celestial e que esse trabalho, esta obra, esse evangelho, cure e cele nossas vidas. Esse é meu testemunho e meu amor que eu deixo nessa grande e maravilhosa estaca Casa Amarela, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a se achegarem a seu Salvador, receberem as bênçãos do templo, desfrutarem de alegria duradoura e se qualificarem para a vida eterna. Os convênios e as ordenanças do templo nos fortalecem e purificam o nosso coração. Os convênios honrados com determinação trazem propósito e a certeza de bênçãos na mortalidade e pela eternidade. As ordenanças recebidas dignamente abrem os canais do céu por meio dos quais o poder da divindade flui para a nossa vida. Este trabalho dos últimos dias destruirá os poderes das trevas e trará a salvação da humanidade. Irmãos e irmãs, a construção desses templos pode não mudar sua vida, mas o tempo que despenderão neles certamente mudará. Eu os abençoo para que identifiquem o que podem deixar de lado a fim de passarem mais tempo no templo. Eu os abençoo com mais harmonia e amor em seu lar, e um desejo mais profundo de cultivar seu relacionamento familiar eterno. Eu os abençoo com mais fé no Senhor Jesus Cristo e com mais capacidade de segui-lo como seus verdadeiros discípulos.
Fazer história da família ajuda na cura espiritual e traz a certeza de que cada pessoa é valiosa aos olhos do Pai Celestial. Aprendemos mais sobre quem somos, de onde viemos e somos abençoados com uma visão mais clara de nosso destino quando buscamos conhecer as ações e as palavras inspiradoras de nossos antepassados. Vocês receberão força e orientação para a sua própria vida. Ao fazermos o trabalho de salvação do outro lado do véu, por meio do trabalho do templo e de história da família, certamente seremos abençoados. Eu gostaria de fazer uma promessa a vocês, de que, ao participarem dessa obra divina, vocês receberão bênçãos. Isso certamente fortalecerá o seu lar. Será uma defesa, será um refúgio. A história da família também nos conecta com o céu e nos dá uma perspectiva eterna. Como disse o presidente Nelson, o trabalho do templo e de história da família tem o poder de abençoar as pessoas que estão do outro lado do véu e tem o mesmo poder de abençoar os vivos. Há uma influência aprimoradora sobre os que estão engajados nele. Prometo-lhes que realizar as ordenanças por seus antepassados fortalecerá e protegerá nossos jovens e nossa família em um mundo cada vez mais cruel. Lembrem-se de que vocês não estão e nunca estarão sozinhos. Os anjos ministradores sabem quem vocês são. Eles se importam com vocês, amam vocês e vão se tornar uma parte vital no fortalecimento do seu lar. Esperamos que busquem inspiração e revelação. Ao fazerem isso em sua juventude, num mundo cada vez mais iníquo e caótico, prometemos que vocês serão guardados, vocês serão guiados e vocês serão protegidos. Prometo-lhes que, ao participarem mais plenamente do trabalho do templo e da história da família, vocês vão aumentar e melhorar sua capacidade de ouvi-lo.
Querido e amado Pai Celestial, agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de participar de mais uma devocional. Te agradecemos pelas coisas que nos foi esclarecida, pelas coisas que podemos aprender nesse momento e que o Senhor possa abrir nossas mentes para que possamos pôr em prática tudo que aqui aprendemos. Te pedimos que Teu Espírito possa estar conosco, que possamos nos dedicar a cada dia mais à história da família. Te agradecemos pela oportunidade que temos de participar desse plano, ter conhecimento sobre ele. Te pedimos bênçãos especiais para todos aqueles que aqui participaram. Te pedimos, Pai, que abençoe todos aqueles que agora estão nos escutando. Te pedimos que o Senhor possa nos confortar, nos abençoar e nos guiar a tomar sábias decisões em nossas vidas. São essas coisas, Pai, que lhe pedimos humildemente e lhe agradecemos. Em nome do Teu Santo Filho amado Jesus Cristo. Amém.